Oi, meu nome é William, sou cofundador e proprietário do Pata Certeira Clube Canyon e sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. No vídeo de hoje, um pouco de história para você. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Aonde é que as histórias dos schnauzers e a dos gatos se cruzam? Qual a importância desses dois seres na mesma história? E no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, relembrando um pouco de história. Então bora pro vídeo. Então, tudo que a gente vai falar aqui agora, para começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que é uma questão de história. É só estudar a história e você vai ver que o que eu vou falar não tem nada a ver com religião. Pelo amor de Deus, não confundam história com religião. Esse não é o intuito do vídeo. Nós não vamos falar quem está certo ou quem está errado, quando começou o que aconteceu. Eu não estou aqui para dar minha opinião. Eu estou aqui para relatar para vocês a história com a qual eu me deparei. Bom, estudando um pouco sobre a origem dos schnauzers e tentando ter mais conhecimento sobre os schnauzers, eu tropecei numa história extremamente interessante que eu confesso que não conhecia e muito difícil de se encontrar aqui no Brasil os registros dessa história, até porque ela acontece lá na Europa e não aqui no Brasil. Mas se você dá uma pesquisada mais profunda, você vai ver que tudo que eu falo aqui tem base histórica e vai refletir lá na frente com os nossos queridos schnauzers. Bom, não é novidade para ninguém que na Idade Média a igreja caçava bruxas. E na caça das bruxas muitas pessoas morriam acusadas de blasfêmia, de contra a igreja, de contra Deus, de práticas demoníacas, práticas consideradas poucos religiosas e que ofendessem a igreja em si. E a igreja, como todo mundo sabe, tem um símbolo muito específico que foi usado nas cruzadas, que era a cruz. E para discernir as bruxas, foi adotado um símbolo que até hoje para nós tem esse efeito gigante. Se você olhar para a história do cinema, por exemplo, você vai ver que toda bruxa que se preze tem esse animal do lado. E eu não preciso nem falar qual é, porque todo mundo lembra da Sabrina e do seu gato preto. Então, a bruxa era aquela que andava com os gatos. E a Igreja Católica, adotando esse símbolo como um dos símbolos ruins, associado a coisas ruins, a igreja vai iniciar a caça às bruxas e a caça aos gatos. Todo aquele que fosse muito junto a um gato, muito colado a um gato, em algum momento seria associado a uma bruxa. Bom, por volta do século XI, o Papa Gregório IX declarou o gato como uma criatura diabólica por estar associada às bruxas. E isso acarretou um problema gigante, porque a igreja não só caçava bruxas, começou a caçar gatos. Porque o Papa havia declarado que o animal era um animal diabólico e estava associado a práticas ruins. Isso, como eu já disse, é reforçado até hoje pela nossa cultura cinematográfica e por muitos livros, que é os bruxos estarem associados a gatos. Sabrina é um exemplo. Harry Potter, por exemplo, tem uma das professoras que se transforma em gato. Então é muito colado isso na cultura e no imaginário popular. E o Papa acabou na época declarando o gato como um animal diabólico. Isso desencadeou uma caça aos gatos e uma exterminação em massa. Não só por eles estarem ligados às bruxas, mas como a igreja também entendia que o gato estava ligado a religiões pagãs, como por exemplo no Egito, em que se tinham deuses que eram gatos. Isso fez com que toda a Europa, que era cristã em essência, começasse a abolir os gatos ou expulsar os gatos de suas cidades e matar, infelizmente, alguns gatos. E a caça às bruxas tornou-se também uma caça aos gatos. William, por que isso você fala que cruzou com o caminho dos schnauzers? Porque até então, todo o estudo que eu tinha feito me dizia que o schnauzer havia surgido devido à necessidade de caçar ratos. O schnauzer miniatura, ele vai ser exportado para cidades, ele nasce no campo e vai para cidades devido à necessidade da caça de ratos. E essa necessidade se dá por volta do século XIV, ali quando surgem os primeiros casos da nossa temida peste bubônica. A peste bubônica, para quem não sabe, também é chamada de peste negra. E na Europa, quando chega a peste negra, é uma assolação terrível. Então, logo com o surgimento dos primeiros casos da peste bubônica, as pessoas começam a morrer muito. Ela era uma doença que tinha uma infecção gigante, uma zoonose infecciosa muito rápida. Então surgiu a necessidade de se ter
animais que combatessem as pragas. Só que a igreja estava caçando os gatos. Então os gatos haviam sido expulsos da cidade. Como é que eu vou controlar rato se eu tiro um dos animais que é um dos predadores principais? E é aí que a história do Schnauzer miniatura cruza com a dos gatos. Graças à expulsão dos gatos das cidades, os ratos se infestaram. É lógico que teve muita parte humana envolvida, já que os humanos eram porcos. Jogavam os seus dejetos na rua, as ruas eram um lixo, as cidades eram nojentas. Os ratos começaram a crescer a população, porque diminuiu a população de gatos, e os gatos desde sempre controlavam os ratos, já que eram caçadores e são carnívoros em essência. Eles iam lá, caçavam os ratos, aí o povo começou a expulsar eles, os ratos começaram a desenvolver muito, não tinha predador para os ratos, e aí precisou de uma intervenção um pouco humana para que as coisas acontecessem. Olharam para as fazendas e viram lá um cachorro pequeno, de porte quadrado, barbudo, sobrancelhudo, um cachorro bonito e que podia agradar tanto estética quanto na sua função. E chegaram à conclusão de, opa, precisamos levar o Schnauzer para dentro das cidades. E aí que acontece o boom dos Schnauzers miniatura, que é durante a peste negra ou a peste bubônica, já que eles tinham uma função extremamente importante, que era de controle de ratos. Então, o nosso querido cachorro aqui foi trazido para dentro das cidades graças à expulsão dos gatos. A história deles se cruzam, infelizmente, de uma forma triste, já que os gatos tinham sido caçados e expulsos, mas como que eu posso dizer? Já ouviu aquela famosa frase, a males que vem pro bem? Então, aí, esse é o exemplo fixo disso. Graças à expulsão dos gatos da cidade, viram a necessidade de ter um cachorrinho que cuidasse disso, e a gente vai ter o boom, o crescimento gigante da raça Schnauzer miniatura. Fica aqui então para vocês saberem disso. Os Schnauzers miniaturas surgem aí para cobrir um vácuo que foi criado pela humanidade, que foi a expulsão dos gatos. Se a gente não tivesse expulsado os gatos, se a igreja não tivesse caçado os gatos na Europa, muito provavelmente o Schnauzer miniatura não fosse o que ele é hoje. Talvez não tivesse o crescimento da raça, talvez não tivesse uma disseminação tão grande, talvez a raça não fosse tão bonita, tivesse parado no meio do caminho, no seu desenvolvimento, mas o importante aqui é saber que o homem influencia sim a história da humanidade, e não só a história nossa, como a história dos cães e dos gatos. E desde sempre, cães e gatos coexistem e são dependentes um do outro. Então, fica para você o conhecimento de que, graças à igreja, nós tivemos os nossos queridos Schnauzers crescendo e se desenvolvendo cada dia mais. Beleza? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história dos Schnauzers, se quiser ter um pouquinho mais de um conhecimento e acha interessante que eu venha trazer para vocês a história desses cães, ou quer saber mais sobre a história de algumas outras raças e sobre a curiosidade que envolve essas outras raças, comenta aqui embaixo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, que é extremamente importante, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!